Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre PCN, sim, os Parâmetros Curriculares Nacionais. E nós vamos falar hoje sobre o volume 1 de introdução. O que são os parâmetros curriculares? Para que servem os parâmetros? Como eles se estruturam? Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Bom, parâmetros curriculares nacionais. Quando foram criados? Importante a gente saber que antes da gente falar de parâmetros curriculares nacionais, nós tínhamos uma legislação que embasava toda a educação brasileira, que era a Lei 5692 de 1971. E aí a educação era voltada toda para os princípios em que a gente encontrava nessa legislação. Com a criação da nova LDB de 9394 de 1996, conseguimos ali um campo maior, uma flexibilidade maior de adequar o ensino às perspectivas que o país necessitava naquele momento. E aí, enfim, surgiram os PCNs. A discussão em torno dos PCNs iniciou em 1995. Lembrando que a LDB foi homologada em 1996, mas a homologação desses documentos, dos parâmetros curriculares nacionais, se deu em 1997. Então, a partir dessa data, os professores que estavam trabalhando naquele momento começaram a receber em suas residências ou nas suas escolas esses documentos. E aí, em cima de todo esse documento, a gente trouxe a discussão de uma educação de qualidade. Os parâmetros curriculares nacionais vieram à tona com essa flexibilização do ensino, que antes era um ensino voltado mais para o mercado elitista, voltado para o profissionalismo, enfim, passamos por várias correntes que vamos comentar um pouquinho agora, mas a partir da criação dos PCNs, o maior objetivo, se a gente for se atentar a todos os volumes, é oferecer ao aluno uma educação de qualidade. E aí, como eu falei para vocês, nós passamos por várias correntes educacionais. É importante citar, mesmo que elas não estejam tão explícitas ali no documento, porque elas embasaram a construção desse documento. Passamos pela pedagogia tradicional, apesar da gente ainda ter muitos resquícios da pedagogia tradicional, onde o professor era o centro de tudo, o professor era o detentor do conhecimento, o aluno chegava à escola como uma pessoa sem conhecimento algum e a partir dali ele ia começar a aprender, na verdade. Passamos para a pedagogia renovada, onde o aluno começa a ser enxergado, a ser olhado como um ser com experiências vividas em casa, mas é o início ainda, muito superficial. Passamos pela pedagogia tecnicista, onde a educação estava voltada ao mercado de trabalho. Então a gente tinha ali uma onda muito grande das indústrias no Brasil, faltava mão de obra qualificada. Então a educação passava por uma visão de que ela necessitava formar profissionais para este mercado tecnicista, para esse mercado tecnológico. Era voltado uma mão de obra qualificada. E enfim, a gente chega à tendência das pedagogias críticas, que na verdade nós ainda estamos em meio a elas, né? Quando o aluno passa a ser o centro, sim. Quando o aluno não está inerte na escola, ou seja, ele é um indivíduo inserido na escola, porém um indivíduo também participante da sociedade. É onde a gente começa a analisar o entorno dessa escola. Para que serve essa escola? O que esse aluno está fazendo dentro da escola que ele pode passar a multiplicar fora da escola? E aí sim a educação começa a ser fundamentada. A qualidade que os PCNs buscam começa a ser fundamentada através das pedagogias críticas, quando a escola começa a ter sentido na vida do aluno. Afinal, quando a gente começou lá nas pedagogias tradicionais, esse aluno tinha princípios muito elitistas, né? Ele estava na escola para aprender a cuidar dos negócios, aprender a cuidar das fazendas, aprender a ser um empreendedor, quanto na verdade a escola foi aberta à sociedade em 1998 com a Constituição, porém não oferecia recursos necessários para essa sociedade caminhar conforme ela vivia fora da escola. Muitos eram filhos de trabalhadores, trabalhadores rurais, comerciantes, pequenos comerciantes, e ali se tinha uma visão de educação voltada para o ensino da elite, para um ensino muitas vezes moldado na pedagogia francesa, né? Trouxemos resquícios da pedagogia francesa no início da nossa escolarização.
E aí toda a nossa educação foi fundamentada com esses marcos históricos, foi uma construção. Ela passou de uma escola que meramente transmitia conhecimentos para uma escola que se preocupava com o ensino e a aprendizagem. Lembrando que são duas terminologias diferentes. Ensino se remete ao professor, aprendizagem se remete ao aluno. Porém, a gente caminhava aí por um ensino em que visava o professor como o centro de tudo, como o centro do conhecimento, com a postura autoritária, com a postura de única informação, única regra ali da escola, sendo que a gente já queria desenvolver no aluno uma determinada criticidade, a escuta, trazer o que ele tinha de conhecimento prévio. Então foi um choque na sociedade, né? Um choque que a gente até hoje ainda tem alguns resquícios disso. Portanto, os PCNs vieram à tona para que a gente modificasse essa visão de escola transmissora de conhecimentos para a escola que ensina e faz aprender. Eu costumo falar em algumas aulas que nós, professores, não transmitimos nada, né? Principalmente na educação infantil. Eu falava assim, bom, como eu sou professora de educação infantil, na época que eu trabalhava em educação infantil, eu não transmito nada, gente. A única coisa que é perigoso eu transmitir aqui é piolho. Porque trabalhar com educação infantil a gente tem dessas peculiaridades. Porém, agora eu não trabalho mais com educação infantil, então transmitir menos ainda. Mas enfim, transmissão, escola tradicional, ensino e aprendizagem voltada para o ensino dos PCNs. E aí eu vou falar um pouquinho da estrutura desses PCNs, desses documentos que vieram à tona em 1997 para toda a educação brasileira. São 10 volumes, são 10 livrinhos coloridinhos, bonitinhos, muito bem elaborados. Na época, as universidades públicas estiveram envolvidas na elaboração desses documentos. Ele é dividido por áreas, cada livro especificamente de uma determinada área. E dentro desses livros, eles também têm uma divisão diferenciada que eu vou falar um pouquinho mais adiante. São 10 volumes, começando pelo volume de introdução. Temos o volume de língua portuguesa, ciências naturais, matemática, geografia, história, artes, língua estrangeira, educação física e temas transversais. Lembrando, temas transversais não é considerado uma área e é um tema que cai muito em concurso. Os temas transversais são conteúdos que permeiam as outras áreas de aprendizagem. Eu posso trabalhar temas transversais em português, eu posso trabalhar um determinado conteúdo de temas transversais em ciências naturais, enfim. E é um conteúdo que a gente tem que ter bastante atenção quando a gente está estudando para concurso, porque como ele é bem abrangente, a gente tem que saber como inserir ele em determinadas áreas. Dentro desses volumes, de cada área especificamente, nós encontramos os objetivos gerais por área. Então, eu tenho objetivos gerais de língua portuguesa, objetivos gerais de matemática, e ele ainda se encontra dividido pelos ciclos. Como nós trabalhamos com os anos iniciais, lá nós encontramos ciclo 1 e ciclo 2. Como os PCNs foram criados em 1997, naquela época a educação ainda era dividida em 8 anos. Então, nós encontrávamos no ciclo 1 e no ciclo 2, primeiro e segunda série, terceira e quarta série. Mas e hoje, Karina, como que a gente embasa esse primeiro aninho? Os primeiros anos, eles foram amparados pelas diretrizes curriculares nacionais para o ensino de 9 anos, que começaram a ser discutidas em 2006 e foram homologados em 2010. Então, ali nós temos alguns parâmetros do que fazer, de como trabalhar, de como acolher esse aluno do primeiro ano. Mas, em se tratando de conteúdos e objetivos, a gente foca nas primeiras séries, segundo ano, terceira séries, terceiro ano e assim por diante. Qual era o objetivo principal desse documento do PCN? Por que ele foi desenvolvido, né? Dentre muitos objetivos que a gente encontra na leitura, o que fica bem claro pra gente é que o objetivo principal é desenvolver as capacidades integrais no aluno. E a palavra-chave que a gente encontra, que a gente percebe sobre desenvolver essas capacidades integrais é garantir autonomia. O que hoje com a BNCC nós encontramos muito voltado para o protagonismo, eu vou falar de BNCC em outros vídeos, hein, gente?
Lá nos PCNs nós encontrávamos a palavra autonomia. Então essa criança permeava por todos os anos com a intenção do professor oferecer propostas que garantissem desenvolver autonomia em determinadas ocasiões. E aí, deixa eu voltar um pouquinho porque tem uma coisa importante aqui, posso esquecer. A divisão dos ciclos, muito importante a gente se atentar a isso. Tá, beleza. E aí, os objetivos gerais voltados para as capacidades integrais. O que mais eu encontro, Karina? O que eu encontro nesses PCNs? Né? O volume 1, ele vem trazer pra gente um norte geral. Então, de conteúdos, o que eu devo trabalhar com as crianças? Qual a minha essência de trabalho com as crianças voltados aos conteúdos, segundo os PCNs? Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Cada área vai especificar determinados conteúdos voltados a ela, em que eu vou falar nos vídeos específicos. Porém, vou esmiuçar para vocês o que são esses 3 conteúdos. Você já ouviu falar em conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais? Pois então, todo o nosso trabalho em sala de aula é voltado para desenvolver de uma maneira implícita no nosso trabalho esses conteúdos nas crianças. Quando eu falo em conceito, quando eu trago algum conteúdo, algum tema diferenciado, eu estou trabalhando um conteúdo conceitual. Eu quero que eles entendam o conceito de determinada situação. Quando eu falo em procedimento, eu quero que essas crianças sejam capazes de desenvolver e utilizar ferramentas necessárias. Eu quero que elas saibam aprender e buscar o aprendizado. Por exemplo, quando eu falo no ensino de artes, eu quero que elas saibam usar as ferramentas necessárias, os suportes adequados. Quando eu falo no ensino da leitura, que ela saiba utilizar um índice, que ela saiba encontrar um determinado capítulo de um livro, que ela utilize procedimentos leitores, que lá na frente nós vamos chamar de estratégias. Enfim, ela tem que saber utilizar. E quando a gente vai chegando no final do ciclo, a gente encontra bastante a nomenclatura utilizar com autonomia. Por quê? Porque é a palavra que define ali todo o desenvolvimento das capacidades dos alunos, toda a essência dos PCNs, desenvolver autonomia. E quando eu falo em conceitos procedimentais, conteúdos procedimentais, eu estou falando também nessa criança saber utilizar conforme a sua necessidade. Não só conforme a necessidade ou a orientação do professor. Então, ele sentiu a necessidade de utilizar determinado material para escrita ou para um cálculo matemático, ele ser capaz de buscar e utilizar. E aí, terminando esses nossos conteúdos, eu venho falar para vocês dos atitudinais. Ensinei o conceito, ensinei o como fazer. E aí, como que esse aluno vai demonstrar isso na sociedade? Ele consegue utilizar um bom vocabulário, ele consegue ter iniciativas sociais, ele consegue apoiar um amigo que tem dificuldade quando ele já domina determinado assunto. Esses são os conteúdos atitudinais. Como esse aluno vai utilizar tudo isso que eu organizei para ele para multiplicar na sociedade, para ser um sujeito ativo na sociedade, vendo e buscando lá atrás, na história dos PCNs, que eles vieram para trazer uma educação funcional, uma educação que inserisse esse aluno que estava na escola na sociedade de direito, tá? Continuando, o que mais a gente tem ali para falar do volume 1 de introdução? Uma coisa que cai muito em concurso também, gente, e que a gente vê bastante essa terminologia que eu vou citar para vocês. Avaliação. A nossa avaliação antes dos PCNs, ela era voltada para classificação e tinha até um nome bem classificatório, avaliação somativa. Com a criação dos PCNs, entendia-se que o percurso da aprendizagem também era um fator avaliativo. Então a gente não precisava avaliar e não devia avaliar o aluno ao final de todo o seu percurso, apenas para classificá-lo como bom ou ruim, aprendeu ou não aprendeu, passou de ano, repetiu de ano. Não, a avaliação tinha que ser um processo, porque às vezes o momento da avaliação, o final da avaliação não era um momento produtivo. O aluno podia ter uma dor de barriga, podia ser um outro professor na sala, podia ter passado por um dia difícil anteriormente, N situações.
E aí viu-se que essa avaliação não era uma avaliação em potencial. Com os estudos e com a elaboração dos PCNs, surgiu uma outra terminologia, avaliação formativa. O próprio nome traz pra gente, remete lembranças de que a formação do sujeito é importante nesse percurso avaliativo. Como ele lidou com o conteúdo, como ele realizou atividades propostas em sala, como ele realizou trabalhos acadêmicos, como ele dividiu conhecimento em grupo. Todo esse processo é um processo de busca e avaliação contínua do professor para o aluno e do professor com ele mesmo, porque nesse momento o professor também está avaliando como foi a sua didática. E ainda no PCN a gente escuta falar muito da autoavaliação, que é um processo que a gente precisa sim trabalhar nos alunos, para ele entender como que ele se insere, qual é a visão que ele tem dele como um sujeito estudante, como um sujeito que busca o conhecimento. Nesse momento de avaliação contínua de todos os envolvidos no processo, é muito importante que o professor reflita sobre a sua prática. Existe até um termo no início dos PCNs, né, de todas as áreas, vem descrito essa mesma terminologia, que é uma terminologia muito rica, principalmente para o processo de avaliação. Ação, reflexão, ação. Nos PCNs está como uso, reflexão, uso. Por quê? Porque a gente entende que o erro não é o final, o erro é o momento da gente construir e reconstruir aquilo que talvez não esteja tão bom? Antigamente, antes dos PCNs, quando o professor era o centro do aprendizado, ele não tinha esse momento de parar para analisar o seu processo, porque ali ele era o detentor do conhecimento e a única fonte de informação. Hoje não mais, hoje nós somos mediadores do conhecimento. E quando nós estamos mediando, há espaço e deve ter espaço para reflexão. Ainda tem 2 outros termos nos PCNs de introdução que permeiam todas as outras áreas: interação e organização do espaço. Por que interação, Karina? Porque os PCNs foram construídos em cima de uma concepção socio-interacionista, quando a interação com os indivíduos que estão ali no meio também caracteriza aprendizado. Quando olhar como o colega faz, quando entender qual é o processo de resolução de determinado problema, quando entender como o aluno pensa, o colega pensa com relação ao desenvolvimento da escrita e produção de texto, entre outros conteúdos que a gente vai encontrar. Mas o interagir, o estar junto, o ouvir o colega também é uma fonte de aprendizado. Antes dos PCNs não se considerava essa interação como fonte de aprendizado. Lembra só como as salas eram organizadas, fileira um atrás do outro, e a intenção era impedir que houvesse conversa, porque a conversa era uma improdução, era improdutiva para a sala de aula? Pois então, com a criação dos PCNs, subentende-se que não, que a interação ajuda e muito no aprendizado. Por isso que logo abaixo do tópico interação no volume 1 de introdução, a gente encontra organização do espaço. Por quê? Como eu vou oferecer uma interação de qualidade para esses alunos se a organização do espaço não favorece? Se eu coloco um atrás do outro enfileirado? Se para determinadas atividades eu não coloco a sala de maneiras diferentes? Eu posso montar um círculo para um debate, eu posso fazer duplas para trabalhos em duplas, grupos para trabalhos em grupos. Enfim, eu posso inovar. O professor agora tem flexibilidade e deve usar isso a seu favor e a favor dos alunos. Tanto interação e organização do espaço caminham juntas. A maneira como você vai dispor esse conhecimento, essa didática, essa logística da sua sala de aula influencia e muito nos resultados que você espera de seus alunos. Bom, gente, esse era o meu recado para PCN 1, volume 1 de introdução, que na verdade é o que vai nortear todos os outros PCNs, todas as outras áreas. É muito importante que você se atente ao que eu coloquei nesse vídeo. Anote aí, ó. Cadê caderninho, Fábio? Coloca caderninho aí. Anote. Cai muito em concurso. Eles perguntam como você entende essa concepção de PCN, de estrutura da educação, as tendências educacionais, a avaliação, o que você pensa sobre avaliação. Apesar de em cada área eu especificando como se deve avaliar, aqui vem a essência da avaliação. Então tome nota.
cai bastante em concurso. Se organize, entenda como funciona e como nasceu, como surgiu essa essência de educação que há 23 anos nós estamos seguindo, tá? Esse era o meu recado. Espero que você se inscreva aqui no canal, dá um like se gostou do vídeo, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e em breve eu venho com as outras áreas de PCNs e outros conteúdos para concurso. Um abraço, gente. Tchau, tchau.